Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A primeira viagem missionária de Paulo. Barnabé e Saulo começam o seu trabalho. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado juntamente com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam a adorar o Senhor e a jejuar, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, para fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e enviaram-nos na sua missão. Em Chipre, Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até à cidade de Seleucia, e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até à cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico Elimas era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que não paras de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escuta, o Senhor vai castigar-te. Vais ficar cego e não verás a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura a cobrir os seus olhos, e ele começou a virar-se para todos os lados procurando alguém que o guiasse pela sua mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Em Antioquia e Písida, Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província de Panfília. Porém, João Marcos deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até à cidade de Antioquia, no distrito de Písidia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão pedindo silêncio e começou a dizer: Homens de Israel, e todos vocês não-judeus que temem Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele tirou-os de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã e o povo de Israel tornou-se dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus deu-lhes juízes, até ao tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele deu-lhes Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus colocou Davi como rei e disse isto a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, quem Deus colocou como Salvador de Israel, como tinha prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam aprender e ser batizados. Mas quando João estava a terminar a sua missão, disse ao povo: Quem é que de vocês pensam que eu sou?
Eu não sou aqueles que vocês estão à espera, mas escutem. Ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou: Meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês não-judeus que temem Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam a cumprir essas profecias. E, embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles tiraram-no da cruz e puseram-no num túmulo. Mas Deus ressuscitou-o. E durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galileia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam sobre Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para vos trazer o Evangelho. Deus fez-nos agora o que tinha prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Tu és o meu filho, hoje tornei-me o teu pai. E foi isto que Deus disse sobre a ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar-vos as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. Em outra parte das Escrituras lemos também: Tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: Na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam de saber, com certeza, que é através de Jesus que a mensagem do perdão dos pecados vos é anunciada. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados, dos quais a lei de Moisés não pôde livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção. Vocês que escarnecem de Deus, fiquem espantados e morram, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam a sair da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte para falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia, insultaram-no. Porém Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: Era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus nos deu, ao seu povo. Eu coloquei-te como luz para os outros povos, para que leves a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isto, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor espalhou-se por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não-judias, da alta sociedade convertidas ao judaísmo e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região.
Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icónio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo.